Então, a Deus, ao Cristo como seu emissário, aos seus colaboradores em todas as instâncias, a nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês, enfim, a tudo e a todos os seres onde quer que se encontrem, que a paz de nosso Mestre Jesus, de nosso eterno arquiteto, de nossa consciência mãe e de todos os seres que nos acercam, em especial, todos aqueles que se abrem neste momento para o despertar da consciência. E encontrando em nós as sensibilidades, o desejo sincero, possam lançar novas sementes intuitivas e inspirativas para fecundar-nos de acordo com o nosso propósito na construção de novas realidades. O que nos marcou profundamente nesses dias, o nosso irmão Valdemir Moelas, casado, nos enviou um filme chamado No Meio de Nós, cuja apresentação é de Renato Pietro. E num dado momento, ele fez uma síntese que é a melhor parte do filme inteiro, com todo respeito aos convidados, aos grandes estudiosos, cientistas que foram entrevistados, mas algo no mínimo encantador para o nosso tema de hoje. Eu fiz alguns enredos, mas o que ele disse é que chegou o momento em que as doenças do corpo físico serão curadas no espírito. Preste bem atenção, serão curadas no espírito, com o espírito e pelo o espírito. E nós fizemos um enredo para entender o que ele quis dizer, tentando enxergar além da forma. Após a leitura, vamos agradecer às emissoras parceiras, às empresas parceiras. Então ficou assim: os tempos das grandes transformações estruturais, psicobiofísicas, morais e espirituais chegaram. E as doenças do corpo físico serão curadas no espírito, com E maiúsculo, com o espírito, com E minúsculo, que é a matéria-prima do cosmos, e pelo espírito / espírito, porque é o trabalho dos dois juntos, a substância e a lei. Pois o espírito, com E maiúsculo, é a causa e o corpo é o efeito personificado pela união e pela integração dos espíritos, com E minúsculo. Depois a gente lê outra vez. Parece confuso, mas para mim foi um dos maiores presentes que recebemos nos últimos tempos. Enxergar essas pérolas, tanto nas obras em formato de livros, ou no formato de filmes, de documentários, seja lá no que for, é a nossa missão. Nunca esqueço de Jeter Giacomini Filho, quando num dos programas, numa das entrevistas que fizeram conosco, disseram-nos, ou disse aos rádio ouvintes, ou aos teleouvintes, porque muitos programas da rádio era principalmente o dele, era com imagem. Ele disse, Sebastião Camargo, com a sua equipe espiritual, com todos os seres que lhe assessoram, encontraram um livro dentro dos livros.
Porque a obra O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, é fruto de um estudo de 1.723 livros. Do plano físico, do plano espiritual. Muitos originais que foram queimados pelos déspotas, ditadores orgulhosos, seres imperadores que assumiam, para que a história existisse só deles para frente, tudo que encontravam queimavam. Então, resgate destas obras, dos originais, que o original desta obra, da segunda obra e da terceira obra, ele tem 23.743 páginas nos originais, e estamos trazendo apenas fragmentos. Então, esse livro tem mais de 700 citações de outros livros, sem falar desses originais que não estão no plano físico e desses que não existem mais no plano físico e de outros que ainda chegarão no plano físico. E se você quiser estudar, já se encontra na 9ª edição, indo para a 10ª, já está preparado para a 10ª edição, quando esgotará a 9ª, e alguns exemplares da 7ª e da 8ª. 7ª é os únicos que são em brochura, da 8ª para frente é só nessas duas encarnações, o aramado, que nós chamamos de airo, ou o capa dura com costura reforçada. De modo que no site o despertardaconsciência.com.br ou na megalivros.com.br, o nosso site, nós vendemos para quem estuda o livro e o leitor final. Temos esse acordo. E no site da Mega Livros, todos os grandes distribuidores em todo o país, porque está em toda parte. E lá também você compra como consumidor final, como leitor final também. E a Mega Livros é o nosso distribuidor oficial da obra. E esta encadernação foi feita pela editora Liberdade e Consciência, neste formato. Mas ele foi lançado pela editora O Despertar da Consciência. Como a segunda obra também será lançada pela editora O Despertar da Consciência, em parceria com a editora Liberdade e Consciência, que está sob a regência do Alexandre Marques. Então vamos agradecer as nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, que está retransmitindo em tempo real agora conosco. A Rádio Portal da Luz retransmite na quinta-feira, também em tempo real. E retransmite parte da nossa programação a TV e rádio Espaço Espírita de Santa Catarina e também o canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais, alguns dos nossos programas. Agradecemos às empresas parceiras, a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica Relojoaria Sol e o espaço que nós chamamos de Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. Então, Deus abençoe grandiosamente tanto as emissoras quanto as empresas parceiras e a vocês, em especial, que se inscreveram em nosso canal, indo já quase para 35 mil, 34.500, quase 600 inscritos. Nós agradecemos profundamente e principalmente os seus comentários, que nós vamos começar a respondê-los a partir de quinta-feira, os que foram feitos nas lives que falaram de gestação e alimentação consciente, principalmente a última live com a Aline Gonçalves, serão respondidos na próxima quinta-feira. E nós vamos dar uma atenção toda especial para quem faz os comentários em cada programa. Outras perguntas que vierem através do Facebook, do Instagram, do Telegram,
Então, todo um atendimento bastante carinhoso para vocês, além das perguntas que chegam pelo WhatsApp, porque temos 2 WhatsApps em nosso site, tanto para atender na estrutura do próprio site, que é o de Minas Gerais, e São Paulo com a Neuza Marques. Então vamos, dentro dessa parceria, pedir a vocês também que a importância do seu like. O vídeo se torna evidente por 3 modos especiais. Pelo like que você dá. Se não gostar, dê o dislike também, pode ficar à vontade. Pelo compartilhamento, quando você compartilha o vídeo com alguém, e pelo comentário que você faz. Então, se você apenas dar o like, já ajuda bastante. Mas se compartilhar, ajuda um tanto mais. Se fizer um comentário, mais ainda. E se puder convidar alguém para inscrever-se, principalmente pelos vídeos que você compartilha, ainda um tanto mais. Mas confira se a sua inscrição permanece ativa, porque há uns mistérios nessa plataforma que nós sabemos que mistérios são, mas não podemos dizer aqui, que a sua inscrição simplesmente desaparece. Você é desinscrito. Eu próprio estava desinscrito no meu próprio canal. E às vezes eu vou lá, o sininho está desativado também, para que eu próprio não receba as notificações. E às vezes eu vou lá e dou o like e alguém tira o like que eu dei. E para dar o like outra vez, eu preciso apertar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ele ficar lá em definitivo. Então, pedindo para que você observe essas peculiaridades da plataforma. E tivemos também a perda não só de uma semana, levamos um strike, por uma pessoa que ainda não acordou na consciência, porque o vídeo pelo qual nós levamos o strike é do canal Terça Livre, que esta plataforma já derrubou sumariamente o canal dessas criaturas que se esforçam dentro da sua capacidade para trazer as boas informações, ou a informação saudável, da notícia baseada em fatos, não opiniões pessoais, mas algo que você pode buscar as informações, porque eles mostram todas as fontes. Depois, ganharam na justiça e alguém derrubou outra vez e agora ganharam na justiça outra vez. Então não teria motivo, porque esses 2 vídeos foram autorizados por este canal. Nós admiramos o trabalho desses jovens, mais de 50 mentes brilhantes que procuram ajudar, trazendo os valores cristãos, falando da importância do patriotismo, de Deus como causa de todas as causas, porque são cristãos, trazendo os valores cristãos. Então, os 2 vídeos que derrubaram e nos deram strike pertencem a eles e estão lá no canal deles. E gostaria, sem precisar que entremos na justiça, que eles voltassem para o nosso canal e, além disso, tirar a punição que foi indevida. Isso será bom para a plataforma que depende de nós. Sem nós, a plataforma não existiria. Ela pode até derrubar todos os canais conservadores, que têm Deus como causa de todas as causas, a família como a célula base da sociedade, o sentimento de patriotismo como uma característica natural do brasileiro, do cidadão que reconhece na sua pátria a sua verdadeira causa, e vários outros valores correlacionados, que é o direito à propriedade, de defender a sua propriedade, o direito de ir e vir, que a liberdade é o nosso maior patrimônio, maior do que a própria vida. Pode derrubar
ou tentar calar a voz de todos esses. Já estamos inscritos no canal Pátria Book, do nosso irmão Moisés. Sempre que possível, enviamos uma ajuda. Se puder ajudar, ele está criando uma plataforma, porque se calar a nossa voz aqui no Instagram, que nós perdemos o nosso canal, e pedimos vocês, que estavam inscritos, mais de 2.000 inscritos, que inscrevam no novo canal, que é o Despertar da Consciência BR, que amorosamente o Arnaldo Silva criou para nós e é gerenciado pela Marcela Lemos. Então, se puderem inscrever-se, migrar para cá, os mais de 2.000 inscritos que estavam no canal anterior, que era Instituto_Despertar. Então, venha para cá, o Despertar da Consciência BR. Então, se inscreva aqui outra vez e vamos viajando. Espero que o Telegram não haja da mesma forma que estão agindo o WhatsApp e vários outros que basicamente estão fazendo essas coisas indevidas. É necessário que haja escândalo, ai de quem fizer, disse-nos Jesus. E por mais que esses seres não acreditem nem em Jesus, nem nos valores cristãos, nem no próprio Deus, porque se acham deuses, Deus não vai deixar de existir, tampouco o Cristo e muito menos os seus ensinos, porque esses ensinos não estão gravados na Bíblia somente. A Bíblia é um livro histórico, o Velho Testamento anuncia que ele viria. O Novo Testamento, os seus feitos, quando viera e executou. Mas o Evangelho não tem como destruí-lo, ele está na consciência de cada ser. Por mais que destrua os livros, que tentem calar a nossa voz, fisicamente, nós vamos buscando possibilidades. Então, você que não está inscrito no canal Pátria Book, vai lá, se inscreva, vamos ajudar o nosso irmão Moisés a construir essa plataforma para que ela possa, em dias vindouros, tornar-se tão grandiosa quanto a que nos acolhe atualmente, para que essa, tendo uma concorrência à altura, de repente pode acordar para a realidade, porque vocês podem ter todo o dinheiro do planeta, como os metas capitalistas ajuntaram valores que a traça corrói, que o ladrão rouba. Mas vocês não ganharão um segundo a mais de vida gastando todo o dinheiro e ainda pegando empréstimo. Vocês não terão um segundo de vida a mais se pensam que são eternos no mundo físico. E só levarão o resultado, a resultante do bem que fizer como elementos que vão dar paz à vossa consciência. Qualquer coisa que fizerem fora do princípio, o bem de todos, a justiça, a verdade, vocês vão levar tormentos, criar um verdadeiro inferno consciencial que só será pacificado após a correção dos delitos. Por isso acreditamos no ir e vir. Então a criança não nasce hoje, já que o nosso tema hoje é o processo de autocura, ela não nasce hoje lesada de grátis. Deus não é um carrasco. Por mais que alguém fala, tudo isso é obra do acaso. Eu gostaria de conhecer esse acaso, porque ele é muito inteligente. Porque ele criou dentro de uma única, ou para confeccionar uma única célula do nosso sangue, a mais simples, a hemácia, a célula vermelha, 280 milhões de moléculas harmoniosamente organizadas, altamente capacitadas para a função, e cada uma constituída por mais ou menos 10.000 átomos altamente treinados para a função, sem falar das subdivisões até remontar à origem da vida. Eu gostaria que alguém me explicasse, que não acredita num arquiteto que criou tudo isso, que explicasse quem é esse acaso que criou e pergunta a você, que tem todo o dinheiro do mundo,
que está manipulando o vírus, dando ganho de função para o mal, poderia fazer para o bem, fazendo tanta coisa achando que são deuses. O Senhor Supremo pode derrubar tudo isso num relance, como já está fazendo e fará com todos aqueles que se acham deuses. Porque existem leis, existem normas cósmicas. Por exemplo, no novo livro, escrevemos assim, ou anotamos da obra de Ramatiz. A obra chama Sob a Luz do Espiritismo. Lá no capítulo 7, onde ele fala a mente, ou fala sobre a mente, ele narra assim: o corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células, tecidos, mas sustentado fundamentalmente pelas coletividades de micróbios, vírus, ultravírus e outros elementos vitais das mais variadas espécies, podendo caber milhões, acrescento por minha vez, bilhões ou trilhões na cabeça de um alfinete. O homem é um aglomerado de vidas infinitesimais em incessante efervescência, pois há espécies que nascem, crescem, procriam e morrem em alguns minutos. Há seres, conforme Camille Flammarion, com 1/1000 de milímetro, e mesmo tendo esse tamanho, isso nos abismos de uma gota d'água, com 1/1000 de milímetro, já com músculos, com nervos, com instrumento de locomoção, com instrumento de percepção e etc., buscando a sua presa, correndo atrás da sua presa nos abismos de uma gota d'água. Então, trata-se de fabulosa atividade oculta na intimidade do ser, criando, construindo, substituindo ou destruindo tecidos, sangue, ossos, linfa, sucos, fermentos ou hormônios, resultando as mais inconcebíveis transformações e composições do edifício carnal. E tudo acontece mesmo sem o conhecimento direto ou a interferência do seu dono. Você que tem todo o dinheiro do mundo, você tem o controle sobre o seu corpo? Sobre o que você come? Como que se dá o processo de metabolização? Então, os germes mais díspares confraternizam-se para realizar um trabalho construtivo, até comporem os vasos carnais para a morada das centelhas espirituais emanadas da fonte divina. Porém, sob o comando do de pensamentos negativos, essas vidas inferiores ou menos experientes rebelam-se, causando a desordem, o caos, a doença e a morte. Mas, sendo mobilizadas pela vontade forte e energia mental superiores, reativam-se renovando células, fortificando tecidos e ajustando órgãos à dinâmica fisiológica que proporcionará a saúde ou proporciona a saúde. Por conseguinte, se a enfermidade é realmente fruto do caos, da desordem e do desequilíbrio na intimidade do equipo psicofísico do homem, a saúde é o fruto do equilíbrio do trabalho harmonioso dessas vidas microscópicas, que se condensam, preenchendo harmoniosamente o invólucro perispiritual do homem para compor o corpo carnal. Creio que deu para perceber, conforme André Luiz também narra na obra Ação e Reação,
falar nisso, você sabe a diferença entre causa e efeito? Ação e reação? Sabe? Causa e efeito. E eu cometi um desatino aqui, causei um desequilíbrio, o efeito pode vir daqui a pouco, daqui a séculos, daqui a milênios, mas vou responder por este desequilíbrio causado no efeito, o efeito chegará no momento aprazado que eu possa tirar proveito. Ação e reação, bateu, levou. Você me ofende, eu revido. Isso é ação e reação. É num relance. Bateu, levou. Causa e efeito, algo longamente programado. Então, se uma criança nasce sem olhos, lacrado mesmo as pálpebras, às vezes sem audição, surda, ou sem o aparelho fonador funcionando, muda, ou aleijada, ou com AIDS, com câncer, com várias outras problemáticas. Tem duas situações bases. Joana de Ângeles narra que, na melhor das hipóteses, expiações aparentes. Seres que vêm com essa problemática para lecionar o amor aos enfraquecidos na estrada. De modo que aqueles que realmente têm na sua ficha kármica o desatino, não cuidou bem do seu corpo, ele já nasce com a problemática, principalmente nas áreas mais lesadas. Usou indevidamente a voz, está na obra Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios. Capítulo esse que nós extraímos um fragmento e colocamos no nosso livro, que nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias, variados desequilíbrios por desrespeito às leis, que pode gerar várias problemáticas enfermiças. Mas nascemos também com todos os antídotos, com todos os recursos para superar qualquer situação e ainda com potenciais para aumentar tais recursos que já seriam suficientes para superar qualquer situações menos felizes. Com a oração, com pensamentos e sentimentos bons, com auxílio ao semelhante, com a nossa transformação moral, poderíamos aumentar, porque o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem. E para a cura de todas as enfermidades psicobiofísicas, morais e espirituais, Joana de Ângeles narra que o amor é o mais potente antídoto, porque ele gera a vida, ele nutre, organiza e mantém em todas as suas expressões. Então, se uma criança já nasce com a problemática, se for expiações aparentes, de acordo com as problemáticas, ou a problemática, ela não se revolta, porque trata-se de um espírito de alta envergadura. Então, ele já nasce com a situação para lecionar amor. Então, ele tem amor para doar e não revoltas. Mas como nós dizíamos lá em Minas Gerais, lá na roça, quem reclama, quem se rebela, quem se acha incapaz e tantas outras problemáticas, tem culpa no cartório. Porque aquele que se acha incapaz, que não quer nem tentar, é o orgulhoso fracassado. O que vai pensar os outros se eu falhar? Por isso nem tenta, e muitos estão na condição de autistas. Aquela criatura apática,
que não se arrisca, não é rebelde, mas não se arrisca com medo de se equivocar de novo. Aquela outra que está como autista e é rebelde, cometeu os desatinos e agora se recusa a enfrentar as situações. E aquelas outras tantas que se esconde atrás de psicotrópicos, porque nós temos uma tela etérica que separa o nosso mundo vital, físico, modelo organizador biológico e o corpo físico, entre ele e o corpo astral, onde está esses desatinos, essas emoções desgovernadas, sensações e outras tantas personagens como os instintos, pensamentos, estados de inteligência. Então, para que esse pessoal cesse a perturbação do lado de cá, essa tela etérica, com pensamentos enobrecedores, sentimentos harmoniosos, palavras e atitudes em consonâncias com as diretrizes crísticas, nós fortalecemos o suficiente para que esperem treinarmos o pastor antes de soltar as ovelhas. Mas tudo tem um tempo. Se eu demoro treinar o pastor, as ovelhas vão se soltar, queiram ou queiramos nós ou não. Aí é o que chamamos de enfermidade se eu não der conta de pastoreá-las. Então, elas vão comandar-me. Vai gerar as perturbações, a rebelião da inação, que é a promoção do próprio corpo físico, do modelo organizador biológico e desses elementos que participaram de outras experiências, aguardando o consciente criar possibilidades. Eu, que estou encarnado usando a mente, a imaginação, a capacidade criativa, criando novas possibilidades amorosas, benfeitoras, que vise o bem de conjunto, ressignifique com esse conteúdo o comportamento vigente, que está na mente subconsciente, e criando possibilidades na mente consciente, ressignificando a mente subconsciente, nós começamos a levar a elementos e alimentos para o universo dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e estados de inteligências que morejam na mente inconsciente. Tudo isso sob as luzes do superconsciente quando nos dispomos a trabalhar. De modo que, quando falamos no processo de autocura, sintetizado nesta obra, nós estamos falando de 5 pilares. A introdução mostra que cada um de nós temos fontes inesgotáveis dessas energias em nós. Vejamos. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades, quer dizer, de inesgotáveis potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las de acordo com o tipo de descarga que propicia. Pode-se direcioná-la, essa bioenergia, mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons, a benefício do próximo, bem como do próprio indivíduo que o faz, trabalhando-a para auxiliar
na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Assim, diante de sofrimentos advindos particularmente de enfermidades, que é a rebelião dos seres que aguardam promoção, devem-se levar em consideração alguns fatores. E quais esses fatores? O primeiro, observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas saudáveis, que é o primeiro item após a introdução. O segundo fator, manter a sintonia mental com a fonte do poder. Quem é a fonte do poder? Para nós, o Senhor Supremo do Universo. Para os materialistas, os ateus, o nada, o acaso. Não tem nem para quem pedir, porque o nada não faz nada e o acaso não existe. E o terceiro, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. E quarto e último, isso eu estou lendo só os títulos. Canalização de pensamentos, canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Esse seria os mecanismos. Nós voltaremos aqui, mas eu vou lá no começo. Aqui é a página 348, eu vou lá na página 136, 137. O objetivo primordial do espírito com E maiúsculo não é libertar-se, dissociar-se da matéria. Pelo contrário, ele necessita transformar os seus corpos em asas de luz, que o conduzam ao imensurável. É a inabilidade ou a inexperiência do espírito, ainda com E maiúsculo, em administrar a matéria que o torna prisioneiro dela. Quando mais alinhado com as leis divinas, mais será a sua interação com os elementos da natureza e, consequentemente, mais fácil lhe será aperfeiçoar os seus veículos de manifestação. O espírito inexperiente não sabe se conduzir. Falta-lhe o conhecimento necessário para tanto. Por esse motivo, sente-se aprisionado, impotente ante a interferência de seus corpos mais densos, necessidades da matéria. Então vamos pensar um pouquinho. Deus não criou doenças. Jesus também não as criou. Não existe nos estatutos divinos que nós somos obrigados a sofrer. Porque a dor é inevitável, porque é um processo de dissociação e promoção dos elementos. Que é exatamente o apego à matéria, ao próprio corpo, é que possibilita essa sensação de dor. Quando eu amo libertando, sabendo que todos os elementos do meu corpo biológico vão transformar-se em sentimentos, e se eu tentar freá-los, as leis vai tomar de volta. E esse tomar de volta é a dor. Eu não quero promover, quem não promove, devolve. E esse devolver, porque o processo de dor é o desmonte de todo o universo psicobiofísico, interagindo com a dor moral e também a dor consciencial, que nós chamamos de espiritual. Então, de modo que a autocura, além do autoconhecimento, do conhecer-se, o autoaprimoramento, porque nada para, tudo é movimento incessante. Então, eu preciso estar constantemente criando realidades no meu pensar
E uma vez criada a ideia, se for negativa, ela vai alimentar o inconsciente. Porque lá estão as perturbações que talvez sugeriram a própria ideia para criar o alimento da mágoa, do ressentimento, do ódio. Ela está indo para lá. E uma vez criando a ideia, segundo a ministra veneranda em Nosso Lar, de André Luiz, ela dará origem a uma geração. Ninguém tem como parar essa ideia, nem esse pensamento disparado. E por mais que agora, para livrar-me desse pensamento, dessa ideia, eu vou lá e tomo o psicotrópico, como eu cheguei a tomar 25 doses por dia, para tentar aplacar a investida desses pequeninos pedindo direção, pedindo alimento. Agora sou eu que vou dizer que tipo de alimento vou dar. Eles pedem o que sabe, eu quero mágoa. Fala, mágoa eu não posso te dar, mas te dou a essência do perdão. Eles pedem tristeza, porque é o conteúdo, o suprassumo que gera a depressão. Eles já estão lá nesse ambiente. Então, quer mais tristeza. Aí pede ao consciente que entre num processo de autoculpa, de autopunição para gerar isso, para alimentá-los. Se eu der alegria, eu salvo a pele deles. Agora, o psicotrópico vai criar uma barreira entre o mundo emocional, que pertence a esse universo inconsciente, o mundo instintivo, o mundo das sensações, sentimentos e outros, que pertence a esse cenário, para que eles não perturbem a minha mente. Então, eu vou ficar ilhado aqui. E o meio também, eu vou ficar insensível ao meio, indiferente. Então, nem algo de fora entra no meu mundo emocional, na área dos sentimentos, dos pensamentos, fico indiferente, apático, e ao mesmo tempo nem o meu próprio universo chega aqui. Mas chega um momento que eles crescem de tal forma, em tal número, que rompe essa barreira. Aí eu aumento a dose. E eles rompem de novo. E eu aumento a dose. É igual os nossos pequeninos vírus e ultravírus, micróbios e vermes, que foram criados para sustentar o nosso corpo. Aí a gente cisma de matá-los. Até um X, parece que matou a primeira copa e a segunda copa, mas sobrou a terceira que ninguém mata. E eles renascem resistentes àquele antibiótico potente. Tanto o vírus quanto as bactérias. Então aquele já não adianta, eu arranjo um mais forte. Daqui a pouco eles ressurgem. Eles representam de fato a fênix. Nasce das cinzas e vem outra vez. Por isso que os grandes cientistas de fato, como Claude Bernard, Louis Pasteur e outros, chegaram à conclusão que são os ambientes que perturbam e causam a revolta nesses pequeninos, mas não são eles que causam as doenças, as enfermidades de qualquer espécie. Se esses cientistas, como o pai da medicina, Hipócrates, já sabiam disso, Hipócrates recomendou apenas que seu alimento seja seu medicamento. Porque quando o alimentamos, trazemos vidas a serem incorporadas em nossa vida. Vamos voltar lá na lição de Renato Pietro. Ele não falou da obra que ele tirou e o enredo que nós fizemos. Então, os tempos das grandes transformações estruturais, psicobiofísicas, morais e espirituais chegaram. Ninguém segura esse tempo. Não dá mais para esconder atrás de psicotrópicos, de analgésicos, de qualquer medicação. Porque ele faz duas interrogações das religiões que ameaçam o povo com a morte, para pagar o dízimo, para fazer isso, para negociar com Deus.
vai chegar um tempo que todo mundo vai entender que a maior lição de Jesus foi matar a morte. Ela não existe. E não é Deus que faz o julgamento após a morte. É justo que o homem morra uma só vez, é claro. Essa personalidade vai morrer uma só vez. Quem vai nascer é uma outra. E é ela que faz o julgamento. Que a lei, ela gravou nas experiências na sua própria consciência. Sabia que era necessário fazer algo conforme a verdade, a justiça, o amor, a fraternidade, e fez o contrário. Como alguém está fazendo com a humanidade nesse momento. E a humanidade que não quer nada com nada, compra as ideias, a solução pronta que não é a solução. É exatamente a condenação. Porque estão trazendo para dentro dos seus corpos algo que eles desconhecem. Mas não cabe ao caso, senão nós podemos perder o canal aqui de novo. E nos ameaçaram, palavras ameaçadoras. Se você repetir de novo, 30 dias no segundo strike. Repetiu, definitivo, cancelado. E é melhor cancelar o canal do que às vezes cancelar o CPF. Mas nós não temos medo nem se cancelar o nosso CPF, porque se dentro do corpo, com certas limitações, já perturbamos, imagine fora. Principalmente se o perfume for bom, dentro do frasco fechado, ele pode até não espargir o seu aroma, mas se quebrar o frasco, a coisa vai para todos os meios, para todos os lados. Principalmente nós que acreditamos que somos um multiverso. Que quando arquitetamos um pensamento de forma nobre, nós nos conectamos com todas as nossas vivências, colocamos todo mundo em ação e fazemos parcerias com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ninguém nos vencerá. Por isso, porque os maus têm tanta influência sobre os bons? Questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque os bons são tímidos. O dia que estes tímidos quiserem, eles dominarão. E chegou o tempo da dominação destes bons que estão acordando, porque não precisa muitos. Mahatma Gandhi sozinho pacificou mais de 800 milhões. Precisa mais do que meia dúzia de Mahatmas, um pouco mais, para pacificarmos o mundo inteiro e criarmos uma egrégora tão fantástica. Quem com ela não se ajuntar, será expulso do planeta conforme está acontecendo. Então, os tempos são chegados, os tempos das grandes transformações estruturais, psicobiofísicas, morais e espirituais chegaram. E as doenças, que essas desarmonias, que esta ociosidade, que esse adiar das nossas tarefas além do permitido, então chegaram, as doenças do corpo físico serão curadas no espírito, porque ele é a causa. Espírito com letra maiúscula. Com o espírito, ele vai usar a matéria-prima do cosmos, que é o espírito, para consertar todas as instâncias. E pelo espírito, agora o pequenino como matéria-prima, com E minúsculo, e o individualizado com E maiúsculo, como a lei diretiva. Então, a substância e a lei trabalhando juntas, pois o espírito com E maiúsculo é a causa e o corpo é o efeito personificado pela união e pela integração dos espíritos com E minúsculo. Então, não fica tão difícil curar-se. Desde que eu perceba que, quando falamos de evangelho, estamos falando do espírito com E minúsculo como a vitalidade, a matéria-prima do cosmos. É uma faceta do evangelho. A outra é a lei, o espírito com E maiúsculo,
ou os Cristos, que é a junção de infinitos seres que nós chamamos de guias da humanidade, no caso do Cristo planetário, ou dos ministros planetários. A junção deles formando essa consciência crística no que nós chamamos de superconsciência. E depois, o que nós chamamos de inconsciência somos nós, os mortos-vivos, os que terceirizam suas ações a outrem. Eu já disse e desafio qualquer ramo da ciência médica ou qualquer outra correlacionada, me apontar um único medicamento que cure alguma coisa, que resolva a problemática do indivíduo sem que ele mude o seu comportamento. Não estamos maldizendo a medicina, que quando usado conforme o juramento de Hipócrates, com ética, com moral, à luz do Evangelho do Cristo, ela também é de Deus, mas usada, como nós estamos vendo em muitos casos, com raríssimas exceções, esses sacerdotes existem, mas a maioria não sabe o que é medicina, tampouco o que é ciência. Para começo, ciência para o cientista consciente, ele sabe. Em ciência, a única certeza que temos é que não temos certeza de coisa alguma. Porque na mesma hora que nós chegamos à conclusão que uma coisa é fato, como a vacina para a dengue, chegaram à conclusão, vacinou durante 5 anos e depois de 5 anos compreenderam que a pessoa que não tinha sido infectada pelo mosquitinho da dengue, que não tinha esse soro positivo, não poderia tomar a vacina, porque teria dengue hemorrágica e morreria, ou a morte quase certa. E agora eu te pergunto, se eu já sou soro positivo em relação à dengue, já adquiri a minha imunidade, eu preciso de alguém para me defender? Se eu tenho a imunidade própria? E se eu já nasço com ela e ainda recebo reforços na hora de atravessar pelo canal vaginal, na bolsinha anal, com a quantidade diminuta de fezes, com o colostro e com a amamentação, eu recebo 4 doses de reforço. E depois compreendo a mais perfeita dose, que é o Evangelho, que está em mim, na minha consciência, em meu coração, que é só usar a oração para colocá-lo em ação. E quando eu coloco em ação, eu percebo que eu criei a bioenergia e a lei para geri-la. Eu coloquei os meus valores imortais, visando o bem de todos, e trouxe à tona a bioenergia. E se eu trago esta bioenergia gerenciada pela gratidão, que é uma virtude, que é uma dessas leis, a alegria e a esperança, só com essas 3 eu já fortaleço, segundo a ciência médica, conforme Greg Braden, 300.000 vezes mais potente se torna o meu sistema imune. Precisa de alguma proteção de um imunizante mais potente do que isso? Porque o mais terrível de todos os vírus que temos notícia não é esse que está por aí, é o antrax. E somente essas 3 virtudes em exercício o venceu. Porque se o sistema imune se fortalecer 100% em relação ao que ele está, talvez ele já não necessite de mais nada. E para ajudar nesse fortalecimento, nós temos muitos mecanismos. Por mais que tentaram calar a voz desse missionário do Cristo chamado Dr. Cícero Coimbra, pela terapia, pelo fortalecimento do sistema imune, baseado na vitamina D, canalizada pelo sol ou sintetizada, que seria o suficiente para sairmos de qualquer pandemia. Porque nunca se ouve notícia na história que se sai de pandemia
com imunizantes experimentais, com algo que ninguém sabe o que é ainda, que ninguém sabe quais as consequências. Mas vamos com algumas perguntas e depois interagir com vocês. O nosso irmão, o doutor com doutorado em Direito, Fuad Daoud, envia a sua contribuição. Com base no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, página 348, no preâmbulo, porque é o que eu mostrei os tópicos para vocês. Observação A, nesse preâmbulo. Creio que ninguém deseja estar enfermo. Tem muita gente que gosta, Fuad. Eu conheço muito, e eu era um deles. Principalmente os benefícios que eu tinha quando adoeci. Eu era tratado como um rei. Então tem gente que gosta de estar enfermo e perturba os outros para manter a sua enfermidade, principalmente a moral. Mas vamos supor que ninguém queira estar enfermo. A enfermidade debilita o corpo e a alma. Isso é um fato, porque doenças do corpo pode adoecer a alma e doenças da alma pode adoecer o corpo, segundo Emmanuel e André Luiz. B. O doente procura o médico que lhe forneça medicamentos a partir de exames laboratoriais para a solução dos sintomas apresentados. Muito bem fundamentado. Solução dos sintomas. Você vai procurar um médico baseado nos exames que vai possibilitar o diagnóstico, vai fazer a anamnese e agora ele vai propor a pacificação dos efeitos, jamais a correção das causas na medicina alopática. E até certo ponto nas alternativas também. O ser humano, nessas condições, que é a maioria, mais de 65%, deseja avidamente curar-se para se tornar saudável e viver com suas atividades normais e ter alegria em seu caminhar. Principalmente sarar para continuar fazendo as mesmas coisas que o levaram a adoecer. Isso é um fato. Ele deseja que alguém lhe cure, curar-se, não autocurar-se. C. Os médicos, além dos medicamentos, orientam seus pacientes com dietas alimentares, exercícios físicos e certas condutas diárias, que a maioria também não faz. E esses médicos já são conscientes, já estão querendo ajudá-los a resolver as causas. D. Todavia, o processo de autocura é pouco conhecido, ou pelo menos, se conhecido, pouco utilizado por falta de orientação adequada. Não seria tanto por falta de orientação adequada, Fuad, porque Chico Xavier escreveu mais de 500 obras e quase todas falam dessa autocura. Divaldo Franco, mais de 200 obras, acho que, não sei se passou de 300, quase todas falando de autocura. A maioria é como Joana de Ângeles narra. Você não quer, é diferente. Porque tudo pode se quiseres, e tudo lograrás se te dispuseres. Mas vamos lá. A doutrina universal dos espíritos e sua interpretação nesse livro, então a doutrina universal dos espíritos e a nossa interpretação no livro Despertar da Consciência, nos dá conhecimento das diretrizes básicas para a prática do processo de cura pelo próprio indivíduo. Mas há necessidade do estudo intenso, diálogos e debates para a fixação e compreensão desses ensinamentos tão importantes. E é o que nós estamos fazendo aqui nos programas e criamos o segundo livro somente falando do processo de autocura, 8 capítulos só dedicados a isso, para esclarecer o processo de autocura que está aqui sintetizado. Então, são muitas as questões, mas quero colocar algumas segundo alguns pontos da autocura.
E agora ele faz 4 perguntas, que daria para estudarmos uma vida. A oração é o modo de sintonizar mentalmente com Deus? Qual sua funcionalidade efetiva na autocura? Por isso, Fuad Daoud, sabendo de seres como você que enviaram essas interrogações na confecção do livro, num tripé, o que é, para que serve e como usar, tentamos dissecar um tanto mais acerca do que é Evangelho, para que serve e como usar, a oração nos 3 estágios e a bioenergia. Evangelho, repositório de força e vitalidade para gerar vida, a oração como alavanca para colocá-la em movimento, e a resultante é a bioenergia que vai gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Então a oração é a alavanca quando sabemos de fato que a oração, segundo Amélia Rodrigues, Emmanuel, vai nascer do simples desejo de curar-se ou de autocurar-se. E esse simples desejo vai levar uma proposta para o campo mental, onde está a minha capacidade criativa, que é o pensamento, por intermédio do qual, gerenciado pela inteligência e assessorado pela imaginação, eu entro em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, para buscar matéria-prima e diretrizes, leis para esse processo da autocura. Então, a oração coloca o Evangelho em ação. Eu entro em conexão com a minha essência a partir do mundo mental e daqui a pouco vem dessa essência em meu socorro novos pensamentos, que pode ser a personificação da gratidão, da alegria, da esperança. Então, a função é canalizar matéria-prima e, ao mesmo tempo, as leis. E com a oração eu posso também construir os pensamentos, as leis, ou também construir a matéria-prima, porque o pensamento interage com a matéria mental ou com o fluido para transformá-lo em bioenergia também. Segunda pergunta. Quanto à meditação, como se medita? Qual o seu benefício na autocura? Joana de Ângeles nos explica algo sobre a meditação à luz do dia, ou seja, medir a ação. Porque se formos meditar de fato, é quando, pela respiração, eu pacifico o corpo. O ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que pacifica desde as energias vitalizadoras do físico até o mundo mental. Tem essa força pacificadora. Então, com a respiração eu pacifico da mente ao físico, ou do físico à mente. Com o relaxamento eu abro espaços para a interação desses elementos que eu estou canalizando, para que eles possam ser integrados à minha realidade psicobiofísica. E com a concentração eu vou direcioná-los para os meios, usando os meios para os fins devidos. E com isso, todo o universo mental, até o físico, se acalma. Agora eu deixo todos eles calmos, cumprindo o que foi ordenado, com novos elementos, novas diretrizes, e vou falar com a minha essência consciencial. Só que o pensamento ficou na mente. Do pensamento para lá não tem mais. Da mente para dentro, na direção do eu profundo, não tem mais razão. A razão calcula, cataloga, compara e analisa. Ficou aqui. Agora eu vou para o universo onde o sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. E agora é os meus sentimentos, ou o meu sentimento ou os meus sentimentos
que vai observar esses trabalhadores mais nobres, se abrir para que eles fecundem os nossos sentimentos e nós voltamos para a mente para criar a nova realidade, para edificar os novos pensamentos, para alimentar as novas possibilidades e, ao mesmo tempo, para iluminar o que almejamos. Isso é meditação, começando medindo as ações no mundo racional, fazendo a respiração, relaxamento, concentração e o relacionamento com tudo e todos. Então, cada ação eu vou medir para que ela seja levada a efeito de forma que vise o bem do conjunto. O aproveitamento total, não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. A terceira colocação. A concentração difere da oração e da meditação. O que é exatamente a concentração e qual o seu papel na autocura? Querer, saber, amar. Leon Denis fala que todos os poderes da alma estão nessas três potências. Querer, eu vou fazer convergir todas essas potências. Isso é concentração. Todos os potenciais para o alvo que eu quero atingir, para aquilo que eu almejo conquistar. Vou aprender a conhecer a vontade, discipliná-la e conduzi-la. Concentrar a minha ação com todos os potenciais, com toda a força, para o objetivo almejado. Só que vem a segunda, o saber, que também faz parte da concentração. Sem o estudo profundo das forças e das leis, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. Porque eu vou direcionar algo que pode ser destruidor e não construtor. E, acima de tudo, o amor, que vai iluminar e, ao mesmo tempo, centuplicar os recursos tanto da vontade quanto da ciência, desse saber. Tanto desse direcionamento dos potenciais, quanto da ciência. Então, elas ficariam tanto esse projeto de concentração e o projeto do estudo, de compreensão, estéreis se não tivesse o amor para iluminar e centuplicar as possibilidades. Então, a concentração é isso. Eu estou concentrando a minha ação na canalização, todo esse potencial para a ação, mas eu preciso conhecer as forças e as leis que faz com que isso converja. E depois levar o amor como diretriz máxima para o bem de todos, como lei, e ao mesmo tempo como matéria-prima, como substância. E a quarta e última pergunta. Quais os sentimentos bons que devem ser expressos em relação ao próximo e a si mesmo que tenham efeitos na autocura? É o que nós vimos aqui, o amor equânime e incondicional. O amor equânime é que não tem altos e baixos. E incondicional, que não impõe condições. Entendido? Acho que nem precisa ir aqui. Então, nós vamos direcionar para o bem de todos, porque o bem de todos é o eterno princípio. Nem os que estão dentro, que compõem as nossas carruagens psicobiofísicas, nem com quem vamos interagir. Desde os fluidos, a matéria mental, a bioenergia ou qualquer instância do ser e do saber, todos sairão mais enriquecidos na ação que proponho, porque viso o bem do contexto. E a Neuza Marques coloca: uma pessoa que foi obrigada. Ninguém obriga ninguém, Neuza. Já vamos parar por aqui. Ninguém obriga ninguém. A pessoa pode ser ignorante. E para isentar-se da responsabilidade, fala que foi obrigada. Então, a pessoa que foi obrigada, ou mesmo por medo de adoecer. Agora, por ignorância, é outra coisa.
Então, por medo de adoecer ou até de perder a vida física. Se sujeitou a ser imunizada, ainda que seja um procedimento experimental, que ninguém sabe o resultado disso, só vamos saber daqui se a da dengue. Só 5 anos depois foi descobrir os efeitos. Imagine quantos anos podemos levar. Então, teria como prevenir ou até mesmo reverter os efeitos colaterais caso ocorram? Efeitos colaterais vão ocorrer de uma forma ou de outra, Neuza, por mais evoluído que seja o ser que se submeteu com medo de morrer. E nós temos em nosso meio pessoas que têm certeza que a vida prossegue e mesmo assim trouxe esse experimento genético para dentro de si sem saber as consequências. Porque se eu faço com medo de morrer, eu que tenho certeza da vida, eu sei que a morte não existe, que a vida é única. Ela começa e não tem fim. Ela só passa por transmutações. O nascer numa nova forma e dissociar essa nova forma é um processo de transformação. Na natureza, nada se perde, como dizia Lavoisier. Tudo se transforma. Mas nada morre de fato, porque ninguém consegue matar um vírus. Já expliquei para vocês os dados que são gravados no HD, que você pode formatar o HD uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você, com software simples, você vai lá e resgata a primeira formatação, a segunda e a terceira. São vivos esses dados. Assim como os vírus, porque são constituídos dos mesmos elementos, dos mesmos átomos, das mesmas moléculas. Pode ser em estados vibracionais diferentes. Então, a pessoa que por ignorância, vou aliviar a coisa, por ignorância, por medo de morrer, e nunca vi povo mais medroso com medo de morrer e medo de espíritos do que os ditos espíritas. Por isso que eu sou adepto à doutrina dos espíritos. E da doutrina dos espíritas eu quero distância. Essa ignorância do ser em relação à sua própria realidade. Se ele traz em si todos os antídotos, por mais asfixiante que seja a situação, ele traz todos os recursos para transcender. Ou todo esse povo mentiu para nós. Começar por Chico Xavier, todos os seus mentores, todos os instrutores, todos são mentirosos, Joana de Anjos, todos os mentores do Divaldo, todos eles são enganadores, porque todos eles falam que não existe limitação para o ser. A limitação está entre a ignorância e o saber. Se eu ignoro, eu caminho às escuras. Se eu sei, se eu tenho discernimento, eu penso o que eu quiser pensar. Eu crio a realidade que eu quero criar. Se eu sei que não são esses pequeninos que causam as doenças, sou eu que os perturbo, eu vou criar um ambiente pacífico para que eles possam, em plena harmonia, em instantes, reorganizar-se e trazer de volta a saúde. Por isso dizemos para 2 amigos, um que teve que deixar a veste física, tomou um desses experimentos, não vou falar o nome, as 2 doses, que criou um pavor tamanho nele que ele só pedia para ir para a UTI, para ser entubado. E dissemos a ele, se você for, não voltará. E não voltou. Uma outra que tomou 2 de uma outra marca, que não serve para basicamente nada, porque em se tratando de imunização seria a pior de todas. Aquela que alguém dobrou o preço para ganhar dinheiro aqui no Brasil e a fábrica
no país de origem ofereceu o mesmo produto pela metade do preço. Nós sabemos para que foi criado isso aqui com esse fim, para ganhar dinheiro somente. Aquela que o próprio criador da vacina, que contraiu as manifestações do ilustre visitante, já tinha imunidade porque foi quase assintomático e agora quer enganar as pessoas dizendo que agora contraiu outra vez e foi a chamada fulana que possibilitou que ele não tivesse efeitos danosos. Mas na primeira vez já não tinha e o corpo já tinha criado a imunidade. Só cai numa dessa quem é trouxa, quem não pensa, quem é otário mesmo, como uma pessoa perguntou para mim. Você já se imunizou? Eu já nasci imunizado. Porque eu sou herdeiro do universo, eu sou herdeiro de um pai que cria e recria a sua criação o tempo todo. E eu tenho o poder de criar. Eu sou o autor do meu destino. Tenho 25 anos completo. Hoje nós estamos... Deixa eu ver minha memória extracerebral aqui. Nós estamos no dia 25. Depois de amanhã eu completo 25 anos sem medicação de espécie alguma. E pela medicina acadêmica, um dia fomos desenganados. Só que eu queria viver. E não apenas sobreviver. Viver com ciência do que eu estou fazendo. E por isso aprendi que dentro de mim tem um médico, tem um laboratório, tem uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, e eu só aprendi a usar o que está à minha disposição e está à disposição de todos. Só que dá um pouquinho de trabalho. Você tem que estudar, você tem que refletir sobre o que você estudou, você tem que discernir. Como nós vamos dissecar essa frase do Renato Pietro e entender na essência o que está ali, a era da cura no espírito, com o espírito e pelo espírito. Quando você não tem amarras, você entende de primeira a essência. Nós que já estudamos o espírito com E minúsculo, o espírito com E maiúsculo, sabemos que a causa pode estar no espírito, mas sabemos também que a causa pode estar no corpo. Doenças do corpo gera doenças na alma, no espírito, mas a ignorância do espírito em gerenciar, como nós vimos na leitura, a inabilidade e a negligência é que vai gerar as dificuldades por aqui. Vamos lá. Luiz Gonçalves. Gratidão pela pergunta. Há seres que, mesmo não trabalhando para o bem, mesmo assim vivem no corpo físico por muitos anos. Como aí ele deu o exemplo do ditador de Cuba, né, que escravizou todo mundo e passou o bastão para continuar escravizando e viveu 90 anos no corpo físico, que é o caso de Fidel Castro. Será, com certeza, para que nós, isso mesmo, será com certeza para que nós possamos melhorar diante destes seres que estariam então a serviço do Cristo? Todos estão a serviço do Cristo, a serviço de Deus. Só que Deus usa os ignorantes para acordar os esclarecidos. Como dizia Santo Agostinho, ai do homem se o boi soubesse a força que tem. E o elefante também, que fica lá aprisionado naquela estaquinha lá com aquela correntinha no seu pezinho. Mas antes foi chicoteado o bastante para não ousar se escapar dali. Mas de vez em quando ele chuta o balde e escapa. E é o que os nossos irmãos de Cuba estão fazendo, só que desarmaram a população. E população desarmada é sinônimo de população aprisionada.
Nós somos a favor de alguém que não tem capacidade psicológica, equilíbrio ético-moral e outras instâncias espirituais para dar a mão, para colocar na mão de qualquer um uma arma. Eu já fui militar, na minha época, tirei em segundo lugar em todas as etapas de tiros, em segundo lugar. Estaria apto para usar. E no exército temos uma lição. Quando o sentinela, se alguém invadir o nosso terreno, você dá um tiro para o alto para alertar todo o esquadrão. Se a pessoa, o elemento insistir, você dá um na perna para tentar imobilizá-lo. Se ele insistir, o terceiro não é para assustar. Porque é para você defender a sua vida, a sua propriedade. Então, se vem alguém para tentar te assaltar, e você é alguém equilibrado que tem direito a defender-se, você pode dar tudo para evitar situações. Mas se perceber que você está com a arma, a única coisa que você não entrega é a arma, que ele pode tirar a sua vida com a sua própria arma. Aí é a hora que você entra em ação. Já que você vai perder a vida, porque se entregar a arma, você pode perder a vida também. Ninguém garante que não será. Então, já que você vai perder, morre com dignidade tentando defender a sua e, se for o caso, da sua família. Como afirmou o Dr. Alessandro Loyola, que tem o direito a esse porte pelo equilíbrio que tem. Aí alguém foi fazer uma pergunta que nós chamamos de pergunta indecente para ele. Se alguém entrar na sua casa, ele entra. Nesse sentido de assaltar para fazer mal à sua família, ele entra. Agora, só não garanto que ele vai sair, porque eu vou usar os recursos que tenho, e por isso que quanto mais armada a população, menos crime. Porque qual o assaltante que vai suspeitando que alguém saiba usar a arma? Porque ter arma sem saber usar, você vai arrumar para a tua cabeça. Então não somos adeptos da violência, não estamos falando de violência, exatamente para coibir a violência. E nós sabemos disso. Os países que realmente dão o direito à pessoa defender a própria vida, a sua propriedade, as pessoas não serão escravizadas. E se isso acontecer por aqui, como já tentaram fazer isso, e agora estamos reavendo esse direito, nós podemos ser uma Cuba amanhã, ou a Venezuela, ou o que nós estamos vendo aí os nossos irmãos até aqui na Argentina já passando por situações vexatórias. Então esses seres, conforme Joana de Angelis, Luiz, eles estão aí para ver até onde nos deixamos aprisionar. Hoje estamos vendo em Cuba jovens perdendo a vida, conquistando a sua liberdade. E no Brasil, jovens vendendo a sua liberdade, entregando de bandeja a sua liberdade. Jovens doutrinados, massa de manobra, que estão aí fazendo coisas absurdas, como vândalos, e achando que estão fazendo o máximo. Espero que não demore a se arrepender, porque quem assim age normalmente não tem vida longa. Laura Souza. Gosto muito de ouvir e compartilhar seus ensinamentos pelo Facebook. Gratidão profunda, Laura Souza. Mas no momento estou bloqueada. Você também, querida? Que bom que você está bloqueada, porque você não é Maria, vai com as outras. Então até sexta-feira. Minha esposa também foi. Laura, se te serve de consolo. Mas todos os domingos faço isso, acompanha. Deus o abençoe e abençoe você também grandemente por estudar conosco e por compartilhar os ensinos, que eu sei que você faz isso, e ainda exemplificar, porque você se esforça ao extremo para ser o que você estuda. Deus a abençoe grandiosamente.
Ana Maria Santos da Silva, de São Paulo. Estamos unidos no saber e compreender desta obra de grande sabedoria. Gratidão e muita paz. Gratidão a você, Ana Maria Santos da Silva. Gratidão profunda por estudar a obra, por compartilhar e por se esforçar também para tornar-se o que você estuda, o que você lê. Shirley Margarete Narciso. Fale um pouco da melhor postura que é preciso ter os nossos profissionais da saúde que trabalham com pacientes com transtornos mentais, utilizando inúmeros psicotrópicos diariamente. Mas vou falar algo mais, Shirley. Quero louvar de joelhos os profissionais de saúde da França. 70% dos profissionais, médicos e enfermeiros, não são vacas, gados. Não aceitaram o experimento. Agora estão tentando obrigá-los. E eu creio que a desobediência civil e a libertação desse povo francês está chegando a hora também. Então, esses profissionais deveriam estudar o espírito, Shirley, e entender o espírito na sua completude. Que a maioria dos seres que são dopados por essas medicações, que eu já fui um e tem tantos outros, precisam de amor. Allan Kardec foi muito claro ao dizer, como médico que atuou por algum tempo como terapeuta, ele sabia que se o médico soubesse o valor do magnetismo de suas palavras, ele curaria os pacientes com as palavras. E com Miramês, se o médico levantasse da sua cadeira e fosse até a porta receber o seu paciente, como um familiar, como sua mãe que veio visitar, como Cristo que veio visitar-lhe, ele colocaria o paciente no mais alto nível de recepção e com as palavras, que ainda Miramês, ele construiria almas instintivas e as transportaria para dentro do subconsciente do paciente para gerenciar e ressignificar o seu subconsciente, curando como fez o terapeuta havaiano. Curando-se e, por extensão, curando o outro. Então, somente quando esses profissionais na área da psiquiatria e outras instâncias que cuidam desses pacientes com distúrbios psicológicos de variada ordem, quando eles tiverem a coragem de mergulhar o teu psiquismo dentro do outro e fecundá-lo com seus potenciais, cientes e conscientes da realidade, não precisaríamos dessa medicação. Porque o nosso filho adotivo que você conheceu, Jorge Ferreira Marques, que hoje está na espiritualidade, quando a sua amada mãezinha adotiva, porque fizemos a parceria após a minha sogra partir, a Vilma assumiu a responsabilidade e nós demos o apoio. Então, quando a mãe da Vilma, Dona Francisca, percebeu que ele começou com 2 gotas de Fenergan e já estava com 48 gotas e não fazia mais efeito. Caiu todos os seus dentinhos por conta dessa medicação. E ela percebeu que nada daquilo ia curar o seu filho, porque ele nasceu com a deficiência. Ele precisava de amor. E deu amor e ele sarou. Nunca mais tomou essa medicação agressiva. Então, se todos os familiares, se todos os profissionais tivessem essa consciência, daqui a pouco não teria necessidade de mais nenhum hospital psiquiátrico. Porque essas pessoas desequilibram e precisam ser acolhidas com amor, não com medicação. Medicação vai adiar o enfrentamento. Eles precisam de estímulo, de encorajamento
e de auxílio para enfrentar as situações. Ensiná-los que eles são espíritos imortais com quase a idade do universo. Ensiná-los a acessar, por intermédio da oração, do relaxamento, da concentração, da respiração, da meditação, a acessar a sua essência, a essência do ser e do saber, para que, fecundados por aquela essência, possam curar-se. O processo da autocura. Mas enquanto não chegamos lá, pelo menos esses profissionais poderiam estudar em si, curar em si de tantos tormentos e perturbações e compreender, conforme o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é neurocirurgião, doutor em psiquiatria e etc., professor de medicina. Quando eu trato um paciente, eu estou tratando de mim mesmo. Saber que o desequilíbrio daquele paciente pode ser os desequilíbrios que estão em mim. E se eu tiver a coragem de enxergá-los em mim, que é o caso da estudiosa que está estudando após ter o mestrado em cirurgia, porque ela é cirurgiã cardiovascular, e agora fazendo psiquiatria para entender o ser, para cuidar do ser na sua completude, mas ela quer ser uma psiquiatra que não usará medicação, para curar com amor. E ela já tem o seu primeiro paciente. E com tanto amor como fez Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fazia assim, tratava como o seu familiar. Tratou tanto que acabou apaixonando por uma paciente. Deu um bafafá danado, mas ela sarou. Mas deu o que falar lá, a coisa não ficou muito boa para o lado dele não, mas a paciente sarou pelo amor que ele dedicou. E essa estudante de psiquiatria também já tem o seu primeiro paciente, não vou entrar em detalhes, só que ela não gostou muito do paciente, porque a hora ele está eufórico, desobediente, rebelde, e hora é uma seda, uma coisa divina, já tudo direitinho, estudioso e tal. Então ela já estaria com o primeiro paciente, um bipolar, para cuidar direitinho. E mais daquele que é eufórico do que daquele que é apático, porque o apático é fácil erguer, o eufórico é mais difícil domar. Lucy Rodrigues. Quando sentimos dor, é por falta de elementos e elementais? Quem não promove, devolve? Normalmente, Lucy, é por excesso de elementos sem utilização. Então, a dor é energia coagulada. Normalmente é por congestão, por quantidade enorme de energias. Nós podemos sentir uma desvitalização por falta de elementos, mas é fácil diferenciar uma coisa de outra. Eu tenho um excesso de energias, que diante de uma dor de cabeça, bastaria você fazer uma respiração, vai entrar 21 elementos numa respiração, por exemplo, vou dar uma cifra, 21 átomos de oxigênio. Entrou 21, 4 ficou, 17 saiu, quer dizer, o excesso saiu. Então, só numa respiração você já sara a dor de cabeça e muitas outras dores, porque vai entrar gente mais capacitada mediante o seu propósito, e esses que foram canalizados e não promovidos serão devolvidos à natureza. Ou às vezes, um banho. A água vai levar uma quantidade enorme desses seres e vai aliviar a coisa também. Ou da água, quando sorvemos, mastigando-a, daqui a pouco sai pelo sistema sudoríparo ou pelo sistema urinário uma quantidade enorme também. E quando tomamos água mastigando, pode às vezes até acontecer uma diarreia e levar um tanto mais por esse processo também. Márcia Ribeiro Brasinos. A ambas,
Gratidão pelas perguntas. Sebastião, sendo o micro uma cópia do macrocosmo, há um paralelo entre Deus e nós? Há um paralelo entre Deus e nós. E eu perguntaria, porque Deus é o macro, nós o micro. Que é Deus no projeto Terra? A Terra. Então, uma pergunta desafiadora, viu, Márcia? Que é Deus no projeto Terra? No nosso livro, nos 5 pilares, nós falamos que tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então, se tudo existe, tudo que existe, existe em Deus, fora dele, nada existe. Então, sabemos que, comparando Deus com o Espírito, o Cristo, governador supremo do planeta Terra, é uma fração desse Deus, governando um orbe. Outras frações, os outros orbes. Algo a mais desse Deus, formando o Cristo, governador do sistema solar. Então, como o construtor e governador do planeta Terra, esse Cristo. Mas, segundo ele, não foi ele que idealizou o planeta. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E Emmanuel também fala, o Cristo, do qual uma fração que nós conhecemos é Jesus, ele é o construtor e governador supremo do planeta Terra, mas não é o idealizador. Então, Deus, o cósmico, idealizou, ou um Cristo em plano maior, que pode ser o Cristo do sistema solar, e agora delegou função. Então, esse Cristo, que é o governador do sistema solar, é o responsável pela criação do Sol, auxiliado pelos Cristos que gerenciaria parte desse rei solar, do próprio Sol. Porque é entregue para cada um uma porção, para que eles fizessem os seus planetas, como construtores. E ainda incandescente, esses planetas liberaram uma porção para que eles também pudessem fazer os seus satélites. E esse Sol central continuaria enviando elementos para abastecer e fazer não só a manutenção da vida, mas a possibilidade de expansão dessa vida e a multiplicação o tempo todo. Então, em relação ao planeta Terra, o Deus menor, chamado Cristo, governador do planeta Terra, é a representação desse Deus macro, como a nossa alma, o que está aqui gerenciando o corpo, governando esse planeta, embora quem o construiu foi o Espírito. No caso do planeta Terra, quem construiu o planeta foi o Cristo. Quem veio falar conosco dentro do planeta foi uma de suas frações, Jesus. Já tiveram outras tantas. Tiveram antes Zoroastro, Hermes Trismegistus, Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse e tantos outros. Ele foi enviando esse Cristo e, num determinado momento, para fazer um balanço e dar um upgrade com mais ênfase, enviou um dos mais nobres conteúdos personificados em Jesus, o Evangelho vivo em espírito verdadeiro. Então, nós vemos Deus em relação à Terra, porque a sua pergunta é desafiadora. Que veja, sendo o micro uma cópia do macrocosmo, há um paralelo entre Deus e nós. E eu perguntaria, que é Deus no projeto Terra? E esse Deus, Márcia,
representado pelo Cristo, que, por intermédio de Jesus, manifestando esse Cristo, disse: eu estou aqui, como eu falei agora há pouco, cuidando dos negócios de meu Pai. E eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse céu simboliza a consciência desse Cristo. E agora chega o momento de fazer um balanço, que nós chamamos de momento de transição planetária do rebanho. Um momento de efervescência onde o joio cresceu junto com o trigo e está na hora da colheita. E o joio que quer sufocar o trigo será repatriado, querendo ou não. E o trigo continuará transformando parte do joio que não será preciso ser repatriada. Achou estranho? Vamos lá. Sebastião Camargo vai desencarnar agora. Então ele tem no universo das virtudes tantas virtudes e ao mesmo tempo tantos vícios. E no cenário subconsciente, consciente, perispírito e corpo físico, tem uma infinidade de seres que querem obedecer às virtudes e outras tantas que não querem. Quem serão repatriados? Os que não querem. De todos esses estágios. Começando da essência da alma, a mente, subconsciente, perispírito e físico. Todos que com essas virtudes que compõem a essência da alma se ajuntarem, permanecerão e darão continuidade, encarnando outras possibilidades do espírito ou o fracionamento dessa própria alma em múltiplas expressões, amparadas por esse espírito, por esse Deus da retaguarda. Então, num sentido macro no planeta, esse Cristo, o governador supremo, seria o Deus por aqui, a lei. Tanto que ele falou, ninguém vem ao Pai, isso quem disse? Jesus, senão por mim, se não tornar-se semelhante a mim. Para ir a essa consciência crística, que tecnicamente é o Pai do nosso amoroso Jesus. Porque era com esse Pai, o seu superior imediato, que ele falava, não era com o Deus cósmico, que poderia ser. Mas não há insubordinação nem atropelo na hierarquia. O físico, o máximo que ele pode conversar inicialmente é com o perispírito, o modelo organizador biológico. Esse com o corpo dos instintos, esse com o das sensações, o dessa com o das emoções, até chegar no ápice. Então não há atropelo. Então não é porque o patrão chegou que ele vai atropelar a ordem do diretor da empresa, que não vai atropelar a ordem dos gerentes de setores, que não vai atropelar a ordem dos feitores, e assim tem esta hierarquia. Então esse Deus representado no planeta Terra, a consciência crística que construiu e governa e conhece tudo, como o próprio Jesus representando disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As que são minhas, as que já abraçaram a minha causa, reconhecem a mim como pastor. E existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, planeta Terra. E é necessário que eu as traga por intermédio da imigração. E que leve-as daqui para outros planetas menos evoluídos que a Terra, por intermédio da emigração. Então, alguém que com ele não se ajunta sai e outras entram nesse universo desse Deus em plano menor. E nós, da mesma forma, dentro dele, o Espírito representando o Deus, a alma, o Cristo e as expressões da alma, como um pensamento gerando um hormônio para conversar com determinado tecido, determinado órgão, são os mensageiros que nós chamamos de Jesus, de Buda, de Krishna, dos demais.
Lucy Rodrigues. Se Deus está no comando, a única certeza que temos é que vamos morrer fisicamente, né, Lucy? E quando chegar a hora, nada impedirá. Fato. Apesar de que, conforme gerenciamos nossa estadia aqui, neste plano, podemos abreviar ou ampliar nossa permanência. Se bem utilizar os recursos, não faz sentido desmontar todo o acampamento se tudo ainda está tendo uma utilidade nobre. Por isso que, em tese, tem um limite. Se usarmos de forma adequada, nós podemos levar o corpo a 100 anos, por exemplo. Se mal utilizado o recurso, eu posso chegar a 40, 50, 30 e já ter esgotado todos os recursos para nada. Agora, se eu cheguei aos 100 anos usando da melhor maneira todos os recursos, multiplicando possibilidades, o contrato fica em aberto. Eu posso ir a 110, 120, 150, 200, vai depender de cada um de nós. Mas é o Senhor Supremo que estabelece. Quando é hora de tirar um missionário que já deu o seu recado, que não tem mais sentido ele ficar aí porque ninguém quer ouvir. Então ele não vai ficar falando aos quatro ventos, jogando pérolas aos porcos. Então vai tirá-lo e colocá-lo em outro lugar onde o seu trabalho seja melhor valorizado. O Fuad Daoud. Nossos agradecimentos a Sebastião Camargo pelas orientações confortantes que nos fazem crescer espiritualmente. Nossa gratidão a você, Fuad Daoud, e a todos os que interagem conosco e nos acompanham nas redes sociais, em nossos estudos e compartilham e aplicam os estudos. Arimateia Souza Mateia. Só não entendo porque o presidente não põe o Dr. Cícero Coimbra, Cícero Galé Coimbra, no Ministério da Saúde. Nem eu. Essa eu também gostaria de saber por que realmente não põe. Porque, conforme nós estamos vendo, está ali um ministro da Saúde que não está fazendo a vontade do próprio presidente. Porque já esses paninhos, essas focinheiras já era para ter caído, porque isso não serve para nada, nós sabemos disso. Lá no Texas, nos Estados Unidos, abriram mão disso, do distanciamento, dos lockdowns, e está lá o melhor índice de infectação ou de infecção, nós estamos vendo. Eu gostaria também de fazer pergunta, por que não ele, antes a doutora Nise Yamaguchi e tantos outros? Mas em tese sabemos quem está mandando, porque o sistema que foi criado, que em todos os setores estão plantados seres que não deixariam o Dr. Cícero Coimbra fazer o trabalho que ele sabe fazer. Trituraria ele, às vezes, em instantes. Porque mais o momento deles estão chegando. Eu te garanto isso para você, Arimateia. Porque vai preparar o barco. E a hora que estiver preparado, aí essas inteligências, essas sumidades vão estar prontas para fazer o seu trabalho belíssimo. Está muito próximo disso acontecer. É só ajudarmos fazendo a nossa parte. E está bem próximo de nossa parte também a desobediência civil. Se nos obrigar com esse passaporte, não sei das quantas aí, é hora da desobediência civil, porque o poder emana do povo. Nós é que somos o poder maior. Todos os que estão lá, uns eleitos por nós, e agora com o voto impresso, com auditado, com a contagem pública lá, todo mundo vendo. Se não fizer isso, a coisa vai descambar, mas isso vai dar certo também, porque quem está no comando em plano maior não são esses que não querem do lado de cá. Então as coisas vão acontecer querendo esse pessoal que entrava o crescimento do país ou não. O país vai dar certo, ele vai decolar. E o coração do mundo vai tornar realidade. A pátria do Evangelho vai abastecer todos os povos para que reine o processo de regeneração no mundo inteiro.
A Carmen Lúcia Dalano, diante de tudo que vemos, estudamos, conhecemos e vivenciamos, a cada dia percebemos que o despertar da consciência reúne o que precisamos para integrar em nós todos os seres. Gratidão. Gratidão é nossa, Carmen, pelo seu esforço, por tudo que você tem feito para ajudar na propagação dessas mensagens. Rosiane Dias, a última pergunta. Diz que travou lá o YouTube por enquanto, mas fica essa aqui porque o tempo já está avançado também. Vamos lá. Rosiane Dias. O meu coração não pede para que eu receba essa imunização. Então, atendo ao coração. Isso é lucidez, Rosiane. Você não terá prejuízo algum, porque existe um Deus e uma lei. Ninguém passará por aquilo que não necessite. Se estivermos em harmonia íntima, porque é o ambiente íntimo que define, conforme Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda. Então, se o ambiente psicobiofísico está perturbado, é o canteiro fértil para a infecção, para que esses seres se revoltem contra nós. E ainda uma perturbação maior, nós vamos querer expulsá-los por um processo de inflamação. Queremos botá-los para fora. E é a hora que nós morremos e eles continuam vivos. Porque conosco eles podem evoluir. E sem o nosso vaso físico eles também evoluirão, porque vieram do reino mineral. Se expulsarmos daqui, eles voltam para o reino mineral, avança para o vegetal e segue seu curso. Se fechar uma porta, outra se abre. E você continua. Deus usa os ignorantes para esclarecer os esclarecidos. Exatamente, para que a gente tome posição. Então, se tem alguém querendo aprisionar, ainda por apenas o apego ao dinheiro, ao poder, tem esses seres já esclarecidos que vê que são coisas absurdas e ordens absurdas aprendi no exército. Não se cumpre. É melhor perder a vida do que perder a liberdade. É melhor chegar no mundo espiritual, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, sem a farda, sem as armas, mas no campo de batalha, vencedor de si mesmo, do que ficar no acampamento e não receber promoção nenhuma. Então, essa explicação da respiração remeteu-me ao uso da máscara, que nós vamos respirar o nosso próprio ar, criando um ambiente de infecção, respirando o próprio carbono, em que as pessoas expiram e inspiram o mesmo ar, sem renovar. Significa que estão se prejudicando, não é? Amplamente, principalmente crianças pequeninas até 7 anos, que é o maior crime que elas estão em crescimento, principalmente da estrutura cerebral e do sistema nervoso central e periférico também. O prejuízo é imenso e elas não precisam disso porque, além de ter um sistema imune à altura dessa defesa, porque são raríssimos os casos, e se tem pais com essa consciência e buscando essa harmonia, aí que não precisa mesmo. Luci Rodrigues. Se Deus está no comando, a única certeza que temos é que vamos morrer. Aqui eu acho que eu mudei, que eu respondi antes da hora, mas se voltou aqui porque tem alguma coisa. Se Deus está no comando, a única certeza que temos é que vamos morrer e quando chegar a hora, nada impedirá. Apesar de que, conforme gerenciarmos nossa estadia aqui, neste plano, poderemos abreviar ou acelerar. Então, já respondemos. Fuad Daoud, e nossos agradecimentos também já foram feitos, porque tinha travado lá o YouTube. Então, essas duas já estão respondidas. Então, a nossa gratidão a vocês. Lembrando que na quinta-feira, a Aline Gonçalves já viu lá os comentários que vocês fizeram na live que fizemos e outras lives também. Vamos colher alguns comentários. A Marcela Lima pode nos ajudar a fazer isso. Todos aqueles que foram questionamentos que nós podemos contribuir, o que a Marcela não conseguir
repassar, que às vezes basta dar um feedback por lá mesmo e nós também ajudaremos. O que merecerá uma resposta mais ampla, nós vamos trazer para cá, para os programas de perguntas e respostas, até para valorizar a sua participação, os seus comentários, os seus likes, os seus compartilhamentos e merecer a sua inscrição, que ela permaneça e que você possa convidar mais alguém. E mais uma vez eu peço a todos que estavam inscritos no antigo Instagram, que era Instituto_Despertar, agora é o Despertar da Consciência, tudo junto, BR, tudo junto. E venha para cá, para que nós possamos interagir, porque é esse que vai continuar publicando as coisas novas, porque perdemos o outro, lá pelo um vacilo nosso, e perdemos o nosso Instagram com os mais de 2.000 inscritos. Esperamos merecer que vocês venham para o novo e convide mais alguém, assim como no Facebook também. De lá, venha os que não estão no Instagram, venha para cá. Também se inscreva no nosso canal no Telegram, que temos lá também algumas coisas legais para vocês. E mais uma vez a nossa gratidão profunda a tudo e todos, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, às emissoras parceiras, às empresas parceiras, enfim, a tudo e a todos os seres por mais esse momento divino. Deus multiplique milhões de vezes o gesto de amor, de solidariedade, de fraternidade, de companheirismo de cada um, onde quer que se encontre. Namastê.